Olá pessoal, aqui é o Wagner, tá retornando aí com a videoaula sobre os sistemas de amortização, né? O SAC e o SAF, né? O sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, tá? Então aqui é a parte 2 da videoaula, já que na primeira o computador estava travando, então eu vou dar continuidade aí, vai ter uma parte 2, tá? Então vamos lá, então aqui a gente está seguindo aí uma série de questões teóricas sobre os sistemas de amortizações, né? Questões da CESP, né, para você julgar aí em certo ou errado. Então vamos lá, diz o seguinte, ó, próxima questão. O SAC ele, consiste em um sistema de amortização de dívida em prestações periódicas sucessivas e em progressão geométrica decrescente, tá? Então aqui já vou parar de ler, porque você sabe aí que o SAC existe aí, o padrão que existe no SAC é justamente a PA e não a PG, né? Então você lembra aí que o SAC está relacionado a PA, progressão aritmética, e não a PG, tá? Então o item está errado, tá ok? Então vamos pegar mais uma questão teórica aqui, que essa questão está no simulado, tá? Então ele fala alguns dados aí sobre o sistema SAC e o sistema francês, né? Tabela Price, né? E um dos itens para você julgar em certo ou errado é esse. Ele diz, ó, para que a primeira prestação tenha o menor valor possível, este cliente deverá optar pelo SAC. Então você vai ver aí, né, na videoaula da parte 1, você vai ver que quando, né, no começo dos pagamentos, você vai ver que o menor valor é no SAF, né, no SAF, tá ok? Então ele diz aqui, ó, que a primeira prestação, para a primeira ter o menor valor, né, você tem que escolher o SAC, então tá errado, né? No começo o SAF é o menor valor, então no começo é mais vantajoso você pagar pelo SAF, tá? E não pelo SAC, então o item está errado, beleza? Então essa é uma das questões legais aqui, que você vê que se você tiver tiver analisado bem a tabela, né, a planilha dos dois sistemas, você vai conseguir resolver, né, vai julgar o item de forma que não vai precisar fazer nenhum cálculo, tá? Então essa é uma das vantagens aí para você estar analisando bem aí, né, os padrões, né, dos dois sistemas, tá? As planilhas aí, beleza? Então a próxima questão aí, que caiu no concurso aí do Banco do Brasil agora, 2014, tá ok? Então você pegou aí um empréstimo de 2 milhões, né? A taxa é 10% ao ano e vai ser paga aí em 4 prestações anuais. E tá aqui as regras, tá? No primeiro ano, a amortização vai ser 10% do valor do empréstimo. No segundo, 20%. No terceiro, 30%. E no quarto, 40%. Ele está perguntando aqui o valor das 4 primeiras prestações, tá? Beleza? Então aqui as opções, né? Banca, SES, Gran Rio. Então vamos lá. Então você tem que no momento zero, né? O momento inicial, você está devendo aí os 2 milhões. E ele deu aí as regrinhas, tá? Então esse sistema nem é SAC, nem é SAF, tá? Ele deu outra regra, que diz o seguinte, que a amortização aí, né, no primeiro mês é o que? É 10%, tá? Então 10% aí do seu saldo devedor. 10% de 2 milhões equivale a dividir por 10, ou seja, basta você cortar um zerinho aqui. Como você tem 6 zerinhos, vai ficar com 5 zerinhos, ou seja, 200 mil. E o juro, ele falou que é 10% ao ano, tá? Então 10%, né, desse valor, também aí você já sabe, né, que dá 200 mil, porque foi o mesmo cálculo aqui que você fez para amortização, tranquilo? E você sabe que em qualquer sistema as parcelas é o que? A junção da amortização com juros. Então 200 mil com 200 mil dá aí os seus 40 mil. Então se passar daí um mês, você vai ficar devendo quanto? Então você só vai amortizar aí o seu primeiro valor, né? Então você vai fazer aí 2 milhões menos 200 mil, você ainda vai ficar devendo aí 1 milhão e 800, tá? Então agora ficou fácil aí, né, de preencher as outras linhas. Então no N igual a 2, né? Quando passar aí 2 meses, você vai ter o que? No caso, 2 anos, tá? Que é anual, né? 2 anos. Você vai ter o que? Aqui agora é 20%, então 20% aí dos 2 milhões vai dar aí 400 mil, tá? E o juro é 10%, né? Você sabe que os juros, ele é calculado em cima do seu saldo anterior, tá? Então você está aqui no juro da linha 2, você vai calcular em relação ao saldo da linha anterior, ou seja, a linha 1. Então, fazendo as contas aí, ó. 10% de 1 milhão e 800, você só vai cortar um zero, né? Dividir por 10, você tem aí 180 mil.
E as parcelas é a soma, né, dos juros com a amortização. Fazendo essa soma aí você vai ter aí 580 mil, tá? Então de novo você amortiza, né, e vai ficar devendo 1.400.000, né? 1.800.000 menos os 400 que você amortizou, você vai ficar ainda devendo 1.400.000, tá? Próxima amortização. Observe que aqui já dá para resolver a questão, né? Aqui já dá, tá? Com as parcelas 400, 580, você vai olhar lá, aqui já dá para matar a questão, você não precisa nem continuar. Mas vamos continuar, né? Para ver todo o processo. A próxima amortização é o que? 30%, né? 30% aí dos 2 milhões vai dar 600 mil, tá? E o juro é 10% do saldo anterior, você vai cortar um zero, vai dar 140 mil. Fazendo a soma, você tem isso aqui, amortizou os 600, né? Tá devendo 1.400.000, amortiza os 600, ou seja, menos 600, você ainda vai ficar devendo 800 mil, tá? A próxima e última, né? Vai ter o que? Você vai ter aí os 40%, né, dos 2 milhões, vai dar 800 mil. O juro 10% do saldo anterior, você corta um zero, vai ficar 80 mil. Fazendo a soma, 80 mil com 800, vai dar 880, né? Amortiza e aí você liquidou, tá ok? Então você somando aqui as amortizações, você vai ver que dá justamente o seu saldo devedor, tá? Então é um sistema que não é saque, nem é praxe, né? Nem é o SAF, tá? Ele deu aí as regras, tá? Aí você chega à letra E, beleza? Então a letra E vai ter essas opções, né? A primeira parcela 400, a segunda 580, a terceira 740 e a última 880 mil, tá? Então a opção E vai ter justamente esses termos, tá? Então próxima questão, CESP aí. Então você comprou você comprou aí um notebook, tá? O financiamento é feito aí pelo sistema francês em 6 prestações postecipadas, mensais e consecutivas, tá ok? Iguais a R$900, né? Então postecipada, né? Depois no fim do mês, no caso, né? E a taxa de juro composto é cobrada no sistema é 3% ao mês. Se a amortização do pagamento da primeira prestação for igual a 756, então observe, se a amortização no pagamento da primeira prestação, então ele está me dando aqui o valor da primeira amortização, tá? Da amortização da linha 1. Então se a amortização da linha 1 vale isso aqui, né, a minha primeira amortização, então quanto vale aí o valor da minha segunda amortização? Então show de bola, né? Então é uma questão simples, porque você sabe aí que a coluna da amortização no sistema francês forma um APG crescente, tá? Então você vai aplicar a fórmula do termo geral da APG, que você sabe que é essa daqui, tá? O A1 vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Então fazendo isso, você quer aqui o A2, tá? Você quer fazer a comparação aí para ver se realmente o A2 vai ser superior ou não a esse valor que ele está dizendo. Então o A2 vai ser igual ao A1, que é 756, vezes 1 mais I, né, 3%, 3 dividido por 100, somado com 1 vai dar 1,03, tá? E aqui o N é 2, né, então 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar 1,03 elevado a 1. Você sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo, então não precisa colocar 1, tá? Então 1,03 vezes 756, você faz a continha e vai dar aí 778 e alguns quebrados, que é menor aí do que o valor que ele diz, né? Então logo o item tá errado, tá ok? Mais uma questão aí, tá? Sobre o sistema saque, né? Então o valor aí foi de 12 mil, né? Então você vai pagar em 6 prestações mensais, tá? E ele diz aí que os juros da quinta prestação vale 80, né? Ou seja, os juros 5, né? O juros 5, o juros da linha 5, né? O juros da linha 5 vale 80, tá? Sendo assim, você vai ter que analisar cada opção, beleza? Então vamos lá. Observe que aqui, ó, na letra B, todas as prestações foram de mesmo valor, né? Então geralmente você sabe que isso vai acontecer no sistema SAF. É no sistema SAF que as prestações são constantes e não no saque, tá? Então a letra B você já poderia descartar, tá ok? Mas vamos resolver. Então, você sabe que no saque, né, basta você dividir o saldo devedor pelo número aí de parcelas, que você vai ter o valor aí de cada amortização, que no caso aqui vale 2 mil, tá? Fazendo a divisão aí do saldo devedor, 12 mil por 6, você acha aí
2.000. Então você já pode preencher aí a coluna da amortização. Preenchendo a coluna da amortização, fica fácil você preencher a coluna aí do saldo devedor, tá ok? Então vamos lá. Então preenchendo aqui a coluna da amortização, você tem aqui, ó, todos esses valores iguais a 2.000. Saldo devedor aqui inicial, né, 12.000. Você amortizou 2.000, né? Então vai ficar 10 menos 2, 8 menos 2, 6 menos 2, 4 menos 2, né? Você liquidou aí e aí você liquida a dívida, beleza? Então forma uma PA, né, de razão negativa, né? No caso aqui a razão é menos 2, né? Ou seja, a razão é nada mais nada menos do que menos A, né? Ou seja, o valor aí, né, você pega a amortização, né? O valor negativo associado à amortização vai ser justamente aí a razão, né, no saldo devedor. Beleza? Então vamos lá. Ele disse, né, que os juros aí da linha 5, ó, vale 80. E você lembra que os juros ele é calculado aonde? Em cima do saldo anterior. Então os juros aqui está na linha 5. Você sabe que ele é calculado em cima do saldo devedor da linha 4, né? Sempre uma linha anterior. Então você tem, né, que os juros aí da linha 5 ele é calculado, né? A taxa é calculada, né? Você vai calcular em cima do saldo anterior, linha 4. Então você tem aqui o juro da linha 5 é 80, então tem I vezes o saldo aí da linha 4, que é 4.000. Logo você tem que ir essa divisão, que vai dar 0,02, ou seja, 2%, tá? Dividindo 2 por 100, você chega a 0,02, que é a letra A. Como aqui a planilha já está preenchida e você já viu como preencher essa planilha, então você vai fazer a análise, né, dos outros itens. Você vai ver que os outros itens estão errados, né? Por sorte deu logo da letra A e não precisou analisar os outros, tá ok? Então vamos lá, mais uma questão aí. Sistema saque, né? 60 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data da concessão do empréstimo. Então ele diz, se os valores da primeira prestação e da última são iguais a 4.000, 2.525 respectivamente, né? Ou seja, esse é o valor da primeira e esse aqui é o valor da última. Sendo assim, quanto vale aí o valor da 30ª, né, prestação? Então vamos lá. Isso aqui tem cara de César Rio, né? Então olha só. O sistema aí é saque, onde você vai ter que liquidar sua dívida aí em 60 parcelas mensais, tá? Ele deu a primeira parcela, que é 4.000, e deu a última, né? No caso, parcela número 60, que é 2.525, né? Ele está perguntando aí a 30ª, né? Beleza? Então vamos lá. Por sorte, você sabe que no sistema saque, as parcelas e os juros formam uma PA de mesma razão. Tá ok? Então aqui eu tenho uma formulazinha aí do termo geral da PA. Então vou usar ela. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, que a minha última prestação, né, o PN é 2.525, é igual a minha primeira prestação, tá? Então aqui onde você está vendo a N, você vê como PN, tá? O P60. Então aqui P60 é igual a P1 mais N-1 vezes a razão, tá ok? Então aqui você tem aqui, ó, né, o P60 é igual o A1, a primeira prestação, mais como é o 60, né? 60 aqui menos 1, né? A prestação número 60, 60 menos 1 dá 59, né? 59 vezes a razão. E aí você tem a equação, né, que só falta você descobrir o R, né, a razão. Resolvendo essa equação, tá? Jogando os 4.000 para o outro lado, você vai fazer a continha, né? 2.525 menos 4.000, que vai dar um valor negativo, que a gente já sabia que ia dar um valor negativo. Por quê? Porque a prestação, a coluna das parcelas e a coluna do juro formam uma PA decrescente. Pelo fato de ser uma PA decrescente, você já sabe aí que vai ter uma razão negativa, tá ok? Então logo o R, né, vai ser a divisão desses valores, né, que vai dar aí menos 25, né? Fazendo essa divisão, né, negativo dividido por positivo, vai dar aí um número negativo, tá? Então R já era esperado ser negativo. Mas você quer o que? P30, então de novo você vai usar a fórmula do termo geral. Então P30 vai ser o que? A 30ª prestação vai ser a primeira mais N-1, né? Como é 30, 30 menos 1, 29, né? Então vai ficar 29 vezes a razão. Mas quem é a razão? Você já achou. Menos 25. Então fazendo essa continha, você tem aqui que 29 vezes 25, né, vai dar 725. Então fazendo 4.000 menos isso aqui vai dar esse valor, tá? Positivo aqui, ó, vezes negativo, você sabe que dá negativo, tá?
Então essa continha dá 3.275, que é a letra D. Beleza? Então você viu aí como usar a fórmula, tá? Não precisou fazer planilha, nenhuma tabela. Mais uma questão aí da FCC, né? 2010, tá? A dívida é no valor de 40 mil, deve ser liquidada em 20 prestações mensais iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data da contratação da dívida, ou seja, renda postecipada, né, no sistema francês, tá? E aí ele diz o seguinte, ele deu o fator de recuperação do capital, ele deu também a taxa de juros, né, 2,5% ao mês, e aí ele pede o quê? Ele diz o seguinte, ele quer saber o saldo devedor da dívida imediatamente após o pagamento da segunda prestação, né? Ou seja, você está na linha 2, tá? Então ele quer saber o saldo da linha 2, né? O S2, beleza? Então a questão se resume a isso. Então o único detalhe nessa questão pode ser aqui o fato de que ele já te deu, né, o valor daquela expressão maluca, né, que ele chamou aqui de fator de recuperação de capital. Então o que é isso, tá? Se você saber o que é isso, você vai matar aí a questão facilmente. Então vamos lá. Então ele quer o S2, tá? Então, como o sistema é o sistema francês, você está diante de uma renda postecipada, né? E você sabe que o valor de cada parcela aí na renda postecipada é dado por essa fórmula, tá? Onde aqui é o valor do empréstimo, né? O valor atual, tá ok? O I aqui é a taxa e o N aí é o número de parcelas. Então, usando essa fórmula, você tem o quê? Que P é igual ao valor do empréstimo, que é 40 mil, vezes o valor dessa expressão. E aí, ó, que show de bola. O nome, né, que se dá a essa expressão aqui maluca é justamente fator de recuperação de capital que ele deu, tá? Então ele diz que isso aqui, quando você colocar essas taxas, tudinho, que você teria um trabalho enorme de calcular, ele já te deu. Ele disse que dá isso aqui, ó. Então fazendo o produto, né? 40 mil vezes o fator de recuperação de capital, você chega aí em 2.566. Então você tem o valor de cada prestação, né? Você sabe que no sistema francês as prestações são constantes, são iguais, tá? Mas ele quer o S2, tá? O saldo, né, da linha 2. Então, o que é o saldo da linha 2? Vamos lá? Você lembra que o saldo é o quê? Quando você quer calcular um saldo, você vai pegar o saldo anterior e tirar o quê? A amortização, tá? Então, o seu saldo da linha 2 é o saldo anterior, ou seja, o saldo da linha 1, menos o valor da amortização, né? No caso da mesma linha, tá ok? E você tem que o seu saldo da linha 1 vai ser o quê? O seu saldo anterior, a linha 1, então vai ser a linha 0, menos a amortização, no caso da mesma linha, beleza? Fazendo a substituição, né? Você tem o quê? Que o seu saldo da linha 2 é o quê? O seu saldo 1, mas quem é o seu saldo 1? O seu saldo 1 é S0 menos A1, então substituir, né? Menos o A2. Então logo você tem que o seu saldo da linha 2 é dado por essa expressão aqui, tá? Se fosse o saldo da linha 3, ia ficar S0 menos A1 menos A2 menos A3. Tá? Você faz a verificação para ver se é isso mesmo. Logo, para calcular, né, o valor das amortizações, você precisa aí dos juros. Né? Então você tem que os juros, por exemplo, da linha 1 é o que? Calculado em cima do saldo anterior. Né? Então o anterior da linha 1 é a linha 0. Tá? Então o juro é o que? 12,5% do seu saldo devedor, que é 40 mil. Né? Fazendo essa continha, né, você pode matar aqui esses dois zeros com esses dois. Então vai ficar 400 vezes 12,5, que dá 1.000, tá? Então você tem o que? Você já tem o juro 1. E aí você usa a relação fundamental, né, de qualquer sistema, né, de amortização, que é o que? Prestação é igual à soma, né, da amortização com juros, né? Logo você tem que, jogando J para o primeiro membro, você tem que P menos J dá igual a amortização, né? Então a diferença entre a prestação e os juros é a amortização, ou seja, isso aqui. Então, a amortização é prestação menos os juros. Como eu quero a amortização 1 da linha 1, então vai ser o valor da prestação menos o juro da linha 1. Se eu quiser o da linha 2, prestação menos o juro da linha 2, tá? Então, na mesma linha. Então, logo, o valor da minha amortização da linha 1 vai ser o valor da prestação, que eu já calculei aqui, ó, 2.566, menos o juro, né, que eu já calculei aqui em 1.000. Fazendo essa continha, né, eu tenho aí que a minha amortização da linha 1 é 1.566. E aí, se eu quiser usar de novo essa fórmula do juros e tal, eu vou e calculo. Mas uma maneira mais rápida de calcular o A2 é o quê? Usar o fato de que a coluna das amortizações no sistema SAF é uma PG, tá? Aí você usa a fórmula teu geral da PG. Então, usando a fórmula teu geral da PG,
você tem o que? Que o A2 é o que? O A1, né, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, no caso, né? Então, você tem aqui o A2, é o A1, tá? Que você já calculou aqui, vezes 1 mais I dá isso aqui, né? Como tem o 2, né, no expoente vai ficar unidade a menos, né? Porque você vai fazer 2 menos 1, que dá 1. Como todo número elevado a 1 L meio, não precisa aparecer, tá ok? Então, fazendo esse produto, você chega a 1.605 aí 15 centavos. É o valor do A2, tá? Da sua segunda amortização. Logo, você agora consegue achar o seu S2, que é o que ele quer, né? O S2 vai ser o saldo inicial, né? Que está aqui, 40.000, menos o A1, que está aqui, menos o A2, tá? Então, fazendo essa continha, né? Fazendo essas continhas, você vai chegar nisso aqui, né? 36.828,85 centavos, que é a letra B, tá? Então, você viu aí como usar aí, né, a fórmula termo geral da PG, né, do sistema SAF. Mais uma questão. Então, empréstimo aí, ó, de 15 mil, né, vai ser pago em 18 prestações mensais iguais a uma taxa de juros composta de 2% ao mês, vencendo a primeira prestação no fim de abril, a segunda no fim de maio e assim sucessivamente. Então, observe. Então, ele disse prestações mensais iguais, tá? Então, já estou diante aí de uma série de pagamentos uniformes, beleza? Só que aqui ele fez o que? Ele disse, ó, que a primeira é o que? No fim de abril. E a segunda é o que? No fim de maio. Então, você observa que depois de abril, o próximo mês é maio. Então, são meses consecutivos. Então, o que ele está falando, em resumo, é 18 prestações mensais iguais e consecutivas, né? Vencendo aí no fim de cada mês. Então, você está diante de um quê? De um sistema francês, tá? Do sistema francês, ou seja, renda antecipada no fim de cada mês, tá? Então, ficou fácil, tá? Ele está pedindo aqui, ó, quanto está sendo pago de juros na 10ª prestação, ou seja, o juro 10, né? O juro da linha 10, tá? Então, vamos lá. Então, já sabe que o sistema aí, né, é o sistema francês, então ficou fácil, tá? Então, ele quer o juro da linha 10, ele deu o valor do empréstimo, deu o N, né, deu o I aí, tá? 2%, 2 dividido por 100 dá 0,02. Usando a fórmula aí, né, das rendas postecipadas, você tem o quê? Você tem que P é igual ao seu empréstimo, né, seu valor atual, vezes a taxa, que é o I, 1 mais I elevado a N, né? Então, 1 mais I vai dar isso aqui, 1,02, o N é 18, tá? Fazendo essa continha, né, isso aqui você já sabe que o nome disso é fator de recuperação de capital, né, o valor dessa expressão, tá? Quando você fizer essa conta. Geralmente ele te dá alguma dica, tá? Ele vai te dar alguma dica para calcular isso aqui. No caso dessa prova, ele deu uma tabela, né? Ele deu aqui, ó, essa tabela aqui. Então você observe, né, que ele deu o significado disso aqui. O significado disso aqui é justamente aqui, ó, o fator de valor atual, né, que é dado por essa expressão. Então você vê que essa expressão aqui, ó, ela é nada mais nada menos do que a nossa expressão, tá? Não, na verdade você vê que esse valor aqui que ele está dando é o inverso da expressão que a gente está achando, ó. Observe que no denominador a taxa está multiplicando 1 mais I elevado a N. E esse denominador é justamente o nosso numerador. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que multiplicar pelo inverso do número que a gente achou aqui. Porque essa expressão é justamente a expressão inversa da expressão que a gente achou aqui na fórmula, tá? Então isso aqui, ou seja, o fator de valor atual, ele é o inverso do fator de recuperação de capital, tá? Então ele deu 1, ó. Aí ó, é onde você tem que estar esperto aqui, tá? Não vai perder a questão agora. Então ele te deu isso aqui. Como é o inverso, né, que é aproximadamente 15, né? 14,99 é 15. Para isso aqui, mas observe que a sua expressão é o inverso disso. Então você vai ter que inverter isso aqui. Como você achou o 15, você vai ter que inverter o 15, né? Inverter, trocar o numerador pelo denominador. Então vai ficar 1 por 15, tá? Você sabe que 15, o 15, ele é a mesma coisa. Você sabe que 15 é a mesma coisa que 15 dividido por 1. Então você vai inverter isso aqui e vai ficar 1 dividido por 15, né? Trocar o numerador pelo denominador, beleza? Então vamos lá continuar com a questão. Então temos que o fator de recuperação do capital é o inverso aí do que ele deu, tá? Logo, eu tenho que multiplicar o 15 mil pelo inverso, né? Ou seja, 1 por 15. Né? Multiplicar por 1 por 15 pelo inverso de 15. Multiplicar pelo inverso de 15 é a mesma coisa que dividir por 15, né? Porque está aqui dentro de uma multiplicação de fração, né? Então, 15 mil dividido por 15
vai dar 1.000, né? Então o valor daquela prestação é 1.000. Mas ele não quer 1.000, ele quer o juro 10, né? Da linha 10. Então para achar o juro 10, primeiro eu vou achar o juro 1 da linha 1. Você vai entender por quê. Então você tem que os juros aí da linha 1 é o que? É calculado em relação aí o seu saldo anterior, né? A linha 1, né? Tem a linha 1, anterior à linha 1 é a linha 0, tá? Então você tem aí que o juro da linha 1 é o que? 2% do saldo inicial, que é 15.000, né? 2% de 15.000, então mata esses dois zeros com esses dois aqui, vai dar aí 150 vezes 2, que dá 300, tá? Vamos ver no que isso vai dar a gente. Você sabe que em qualquer sistema, a parcela é a junção de amortização mais juros. Logo, a amortização é dada pela diferença entre a parcela e os juros, tá? Joga o juro aqui para o lado esquerdo, né? Só é trocar o sinal. Então logo você tem aqui, ó, que a amortização é prestação menos os juros. Você tem aí que a sua amortização 1 é o valor da prestação, que a gente já achou, que é 1.000, menos o juro da linha 1, que é 300. Então logo você tem aí que a 1 é igual a 700. Desse jeito você tem que o seu juro 10, né? O juro 10, juros, é quem? Quem é o juros? Ó, pega o juro aqui, pega o A e joga para o lado esquerdo. Então você tem que parcela menos a amortização dá juro, né? Ou seja, os juros é a parcela menos a amortização. Como é o juro 10, então o juro da linha 10 é parcela menos a amortização da linha 10, tá? Sempre na mesma linha. Fazendo essa conta, né? Por sorte, você sabe que a coluna da amortização é uma PG, né? Então você usa a fórmula tem o geral da PG. Então no caso da linha 10, você vai pegar a primeira, né? O A1 vezes 1 mais I, que 1 mais I dá 1,02. E aqui você sempre elevado aí o expoente aí vai ser sempre unidade a menos, né? Como aqui é 10, 10 menos 1 dá 9. Para calcular isso aqui, ele vai te dar uma tabela, tá? Ele já vai te dar essa informação, porque 9 já é um expoente grande, então ele vai te dar essa informação, tá, ok? Então você fazendo essa conta, né? Você pode usar a calculadora se quiser. Aqui nesse caso, né? Na prova não, né? Na prova não pode usar a calculadora. Exponencial 9, né? Ele vai te dar esse valor aqui, né? Ele vai te dar uma tabela com esse valor, tá? Deixa eu ver se eu tenho essa tabela. Então ele vai te dar assim, ó. Tenho. Tá aqui, ó. Então ele vai te dar assim, né? Ó, 2%. Então tá dizendo que é o fator de acumulação de capital, né? Que é essa expressão mais I. Onde o I aqui é 2%, né? O N aqui é 9. Então vai ficar 1 mais 2%, que é 1,02 elevado a 9, que vai dar isso aqui, ó. 1,19 aproximadamente, tá? Então ele vai te dar isso aqui. Então você vai ter que multiplicar por 1,19, né? Aproximadamente. Ok? Vamos voltar lá. Então isso aqui, né? 1,19 aproximadamente vezes 700 vai dar esse valor aqui. Tá? Mas você não quer a 10, você quer o que? O J10, né? Então J10 é P menos o A10, né? P você já tem que é 1.000, menos o A10 que você já calculou, né? Então faz essa diferença, você vai ter aí 163,43 centavos, né? Que é a letra C. Beleza? Então é assim que se faz questão, tá? É desse jeito que a gente resolve as questões do sistema SAC e do sistema francês, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Vê aí na descrição do vídeo os simulados, tá? Vou deixar simulado do sistema de amortização, vou deixar outros materiais aí, você qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Visita aí a página e compartilhe o conhecimento.